Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tchau, Francisco Bergman, Julissa, que Deus te abençoe. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a antiga e a nova aliança. Muitas vezes a gente se confunde em determinadas coisas. As leis de Moisés, quando o Senhor deu as leis a Moisés, lá no Monte Sinai, quando o povo de Israel estava andando pelo deserto, para chegar à terra prometida, o Senhor deu as leis, as instruções, os mandamentos a Moisés, mandamentos de conduta, mandamentos para eles saberem como deveriam seguir, não somente no deserto, mas também como eles deveriam se portar diante de Deus. Porém, aquelas leis, elas nunca foram revogadas. Quando Jesus veio e trouxe a nova aliança, elas nunca foram revogadas, porque, como eu disse no início, são leis de conduta do cristão. Embora muitas coisas que Deus deu a Moisés foram sim revogadas, como, por exemplo, sacrifício de animais. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e muitas outras coisas que pertenciam à antiga aliança. Hoje, quando entramos na dispensação da graça, essas coisas ficaram no passado. Porém, aquilo era uma aliança preparatória, uma lei preparatória para nós viver, para o povo se preparar para viver o que nós estamos vivendo agora na dispensação da graça. E como essas duas alianças influenciam as nossas vidas e influenciaram a vida de tantas pessoas. A antiga aliança, ela dizia que era olho por olho e dente por dente, mas Jesus, quando veio, ele disse: quando teu irmão te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Se alguém te roubar a túnica, também dê a capa a ele. Ou seja, essas duas alianças, não é que Deus estava se contradizendo, dando primeiro que batesse, depois que não revelasse. Não é isso. Mas é que Deus estava preparando o seu povo durante todo o tempo para chegar na nova aliança e o povo conseguir compreender. Então, Jesus, ele não deu essa aliança somente para o povo de Israel lá de Jerusalém. Não, ele deu essa aliança a todo aquele que confessa o nome dele como Jesus Hamashi, como Salvador do mundo. Então, queridos, as alianças, elas são duas. Vocês vê, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos da antiga aliança. Porém, aqueles 10 mandamentos valem até hoje.
porque elas são normas de condutas de como cristão, de como aquele que segue a Deus, tanto os cristãos quanto os judeus devem seguir. É claro que os judeus hoje ainda não reconhecem Jesus como Messias, mas eles acreditam que virá um Messias. Embora eles vão ser julgados por isso, eles também têm a aliança. Mesmo que eles vivam na antiga aliança, eles também têm uma aliança com o Senhor. Só que nós que vivemos na dispensação da graça e vivemos a nossa vida da nova aliança que há em Cristo Jesus, nós não devemos somente obedecer, nós devemos obedecer à nova aliança. Mas lembre-se que a antiga aliança, embora muita coisa foi abolida, os 10 mandamentos da lei e outros mandamentos que o Senhor deu a Moisés são válidos na antiga e na nova aliança, então nós devemos obedecer. Fazendo então um paralelo entre as duas alianças, a antiga e a nova, eu quero dizer que o Senhor, Ele é extremamente misericordioso. Embora na antiga aliança ainda não estavam na dispensação da graça, o Senhor também era gracioso, porque mesmo fazendo o povo de Israel padecer 40 anos no deserto por causa da sua desobediência, ele permitiu que os filhos desses entrassem na terra prometida com Josué e Caleb. Então, queridos, eu quero dizer que nas duas alianças tinha a raça do Senhor, porém a dispensação da raça é a que estamos vivendo. Mas como assim, Tiago? Então agora eu estou te contando isso. Não, eu estou dizendo que embora na antiga aliança ainda não fosse dispensação da raça, existiam coisas lá que faziam parte dessa dispensação, embora não tivesse totalmente a raça lá. Tanto é o exemplo do olho por olho, dente por dente, ou né, que eles acreditavam. Porém, existiam elementos da raça lá. Não todos, mas existiam elementos, assim como hoje na dispensação da raça, existem elementos, é uma dispensação diferente, porém existem elementos da antiga aliança na dispensação da raça, como por exemplo os 10 mandamentos. Então, fazendo novamente esse paralelo, eu só consigo entender que o Senhor é gracioso e que por meio dessas duas alianças o Senhor demonstrou o seu poder. Então, esse vídeo foi curto, mas quando tiver, a gente ainda vai voltar a falar nesse novo assunto. Tchau, então eu devo honrar os seus mandamentos, sim, porque embora eles fossem da antiga aliança, eles vieram para
compensação da raça junto com a raça e os mandamentos, você pode ver que Jesus, lá em Jerusalém, durante essa vida mortal, várias vezes ele se referiu aos profetas do Velho Testamento para ensinar uma doutrina. Moisés, Daniel, Ezequiel e tantos outros, que todos faziam parte da antiga. Então, entenda isso. Embora a gente viva na dispensação da raça, existem elementos da antiga aliança que são usados, assim como o povo de Israel, embora vivesse na antiga aliança, o Senhor também era gracioso em alguns aspectos. Tá bem? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto no próximo vídeo, mas por enquanto é isso. Que Deus te abençoe. E hoje, esse vídeo faz parte do curso de teologia do tem no módulo de abração. Que o Senhor faça responder a sua luz sobre ti, tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz.